Fala galerinha, bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, sempre trazendo convidados muito legais para vocês. Aqui estou eu, mais uma vez abrindo o programa, porque o Vitor teve um problema, não conseguiu chegar a tempo, mas tudo bem, porque hoje o convidado é legal pra caramba. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer o pessoal da Fortalk mais uma vez pelo espaço incrível que eles disponibilizam pra gente. Agradecer a CoinLivre, hoje que eu fiz questão do Fábio estar aqui com a gente. Dá um oi pro pessoal, Fabião. E aí, galera? Tudo certo? É isso aí, porque tem anúncio legal hoje para fazer. Eu quero que o Fábio esteja aqui, até porque estamos envolvidos nós, MetaCast e CoinLivre, e a pessoa que eu vou anunciar, com a empresa que eu vou anunciar, tá? Então, seguinte, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês o Juliano Kimura, que muitos de vocês já conhecem. Eu tenho certeza que da galera que assiste, pelo menos metade já conhece ele ou pessoalmente, ou viu o pessoal da confraria. O Juliano que, além de ser palestrante, que eu fui descobrir recentemente, que ele é palestrante profissional, cara. Você vai botar o nome dele no Google, tem um zilhão de resultados lá. Cara, escreveu esse livro maravilhoso que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que tem até dedicatória aqui, fiquei mó feliz. Enfim, e é dono da confraria, que pra quem não sabe, é um grupo de WhatsApp, é uma comunidade, na verdade, que também vai ser lançada no mesmo Discord nosso aqui do MetaCast da CoinLivre, mas o mais importante que é a comunidade mais foda que eu conheço desse mercado. Eles estão em tudo quanto é lugar, qualquer evento tem espaço deles, então vamos passar pra cá. Juliano, brotherzaço, cara, se apresenta, tô muito feliz que você tá aqui finalmente. Vamos que vamos? Vamos. Jorge, muito obrigado aí pelo tempo e pelo espaço. Eu acho que o Juliano Kimura é um estreante no mundo de Web3, mas é como você falou, eu venho de um universo aí de 15 anos de experiência trabalhando na área de inovação. Então, para mim, a transição está sendo bem gostosa, assim. Eu diria que está sendo uma coisa natural. Eu ia comentar isso. Eu acho assim, toda vez que eu converso contigo, independentemente do assunto, porque assim, eu não sabia ou não sei se você é especialista em uma área específica da blockchain ou de tecnologia, mas eu tenho visto que assim, não importa o painel que você tá, a palestra que você dá ou a conversa que a gente tá da confraria, cara, você se mixa muito bem. Tipo, isso é o meu trabalho. Eu tenho que estudar para poder falar com as pessoas, trazer para cá. Mas você, não que não seja parte do seu trabalho, isso eu vejo que você entra como um coringa em qualquer conversa. Cara, e o pior é que isso tem um pouco a ver com a minha carreira, na verdade, né? Porque eu já tenho base de programador. Aprendi a programar lá em... Sério? Nem sabia. 2001, 2002, né? Na Impacta, tipo, muito tempo atrás, antes de eles terem faculdade. E era, inclusive, um curso de Webmaster Developer, que você aprendia HTML, CSS, XML e JavaScript. Caramba. E imagina, nada a ver com Solidity de agora, né? Não, que é a linguagem que a gente usa na blockchain, inclusive. E isso é engraçado, porque assim, a minha carreira ela foi muito mesclada. Eu fiz faculdade de moda. Caramba! Durante 2 anos, na Santa Marcelina. E lá eu aprendi sobre criatividade, aprendi sobre um monte de coisa. Assim, tem um design, de maneira geral. Design, cara, isso é uma coisa extremamente importante, porque eu aprendi sobre história da arte, o quanto isso é importante na construção da sociedade. Principalmente porque um dos carros-chefes da blockchain são os NFTs. Sim. Né, os NFTs arte. Então, assim, interessante você já saber disso, porque você caiu como uma luva, né? Cara, e se você for ver, a gente pode dizer que agora a gente tem os mecenas 3.0, né? Porque na história da arte a gente teve por muito tempo os mecenas, ali durante o Renascimento, que era o pessoal que financiava os artistas. E a gente agora, praticamente, o pessoal que está financiando NFT de artista é mecenas 3.0. É que a gente não pode chamar de financiamento coletivo, porque, infelizmente, tem uma imagem negativa essa palavra aqui, ou esse termo aqui no Brasil, não sei porquê. Mas na prática, mais ou menos isso, é quase que um crowdfunding de arte, né? Quase que. É quase que um crowdfunding de arte, mas eu arrisco dizer que assim, a mudança do crowdfunding anterior para o novo, ele, na verdade, é só sistêmico. E o financiamento, por exemplo, uma curiosidade, o meu livro foi feito com financiamento coletivo. Ah, é? Eu financiei toda a impressão dele com financiamento coletivo. Cara, então até antes de você falar do teu livro, me fala, como é que foi essa transição, né? Tipo assim, do nada tu pulou, vou virar palestrante, vou falar de blockchain. Qual foi o momento que isso mudou? Que ano que isso aconteceu? Tipo, eu nem sei quantos anos você tem, porque você pode ter 15 ou 48, que eu não faço a menor ideia. Cara, eu sou de 80, então assim, já dá, a pessoa faz as contas aí e tal. Eu sou do ano 80. Tu tem 42 anos? É 43. Tu não tá fudendo.
Puta, mas nem ferrando, velho. Achei que você fosse mais novo do que eu, tenho 32. E essa Que animal! Quando você perguntou da minha transição, na verdade, minha transição aconteceu tipo uns 20 anos atrás, assim. Pra tecnologia. Cara, quando mudou a minha chavinha de, cara, olha, eu tive meu primeiro filho, aí eu tenho 3 filhos, né? E as transições aconteceram, tipo, em cada um dos filhos. O primeiro, ainda era porra louca. Trabalhava, tipo, à noite, 2 horas da madrugada, trabalhava fim de semana, cobria balada. Fui fotógrafo de balada também. Que legal. Segunda transição foi minha segunda filha, né? E aí, tipo, quando a minha segunda filha nasceu, eu falei, fudeu. Agora eu preciso tomar jeito e preciso começar a trabalhar direito. Aí foi quando eu saí de analista e fui até diretor executivo. Da onde, desculpa? Da Gaia Creative, que Mas em que área você trabalhava? era sempre na área de marketing. Tá. Né? A minha transição, inclusive, ela começou na área de marketing. Inclusive, o teu livro é muito tendencioso para a área de marketing. Né? É bastante. Porque o meu DNA é na área de games, aliás. Né? Porque eu comecei a trabalhar no mercado de games em 2002. Trabalhei numa empresa chamada Level Up Games, com um jogo chamado Ragnarok Online. Eu fui um dos 3 primeiros Game Masters do Ragnarok Online no Brasil. Fui Community Manager do Ragnarok no Brasil, na época que era ainda Orkut. Né? E arrisco até... Eu joguei de Rag, cara. Deve ter conversa minha com você há 20 anos atrás. Joguei muito. Olha, se bobear, pode Falando ter, sério, viu? Cara, pode ter. Nossa. Ter. Eu fiquei quase 5 anos na Level Up. Né? Quase 5 anos. Fiz parte toda... E uma bela empresa, hein? Do que eu conheço de longe, uma bela empresa. Não, é uma empresa de visão, assim, que o cara que trouxe o Level Up para o Brasil foi um filipino. Né? E ele trouxe para cá porque antes de ele vir para Level Up, antes de ele montar a Level Up, ele trabalhava na Microsoft Overseas. Então ele era o cara que ele ficava analisando economias emergentes no mundo. Até porque o mercado de games é ótimo de economia emergente. Não, cara... Os públicos mais... Inclusive, a cultura oriental, principalmente Tailândia, Indonésia, Malásia, Coreia do Sul e China... Tirando a China só aí, tem uma cultura de você gastar uma boa parte da sua grana com games. Sim. Até hoje eu jogo, pô. Hoje eu tava jogando, eu chamo de COD, mas não é o COD que você está imaginando, né? MMORPG. O pessoal falando, é padrão lá você gastar de 30% a 40% da sua renda, homens e mulheres, com jogos, né? Que é o que a gente usa aqui para gastar com aluguel. Tipo, para pensar com custos de casa. Né? E lá eles acham totalmente normal, inclusive é totalmente diferente o preço para eles, tal. Eu acho muito interessante essa cultura. Por isso E é bizarro você ver, tipo assim, que o cara teve uma visão e falou, cara, vou vir pro mercado, o Brasil é um país que vai arregaçar no mercado de games. E o Rag foi o primeiro. O Rag foi o primeiro jogo traduzido em português brasileiro, MMO, na época que ninguém sabia o que era mundo virtual. Cara, era um baita desafio. Pra você ter uma ideia... O que tinha no mercado? Tibia? Tibia, Priston Tale, que veio depois do Rag, né? Priston Tale, Tibia... Eu joguei Metin, mas Metin veio depois. Cara, Tibia, inclusive, o pessoal tava comentando que dava até pra lavar dinheiro através do Tibia, assim, porque o pessoal fazia a transição... A comunidade que me ensinou tudo que eu sei sobre o meu RPG da GameFi, que foi no Mir 4 no meu caso... foram o pessoal da 4Win, eles vieram, o Alção ele veio do Tibia. Ele tinha 2 servidores no Tibia, trouxe 40 jogadores de lá, entrou com mais de 1 milhão aqui. Sim. E virou no Mir, cara. Fez muito dinheiro no Mir. Não, e esse é um negócio meio bizarro, assim. Quando você fala do mercado brasileiro, o mercado brasileiro tem uma característica muito interessante. O mercado de games brasileiro ainda vive na bolha. O pessoal acha que o mercado já explodiu, já tá incrível. Ele ainda não tá nem nos 10% de todo o potencial, porque eu trabalhei numa empresa chamada Gameloft, que era uma empresa que... meu Deus, paixão! Trabalhei na Gameloft, eu trabalhei na área de inteligência de negócios lá, e... Naquela época, né, a Gameloft e a Ubisoft foram as 2 primeiras empresas a vir para o Brasil para produzir game mesmo, aqui. Né? Então, na Gameloft, os caras chegaram a contratar toda uma equipe de desenvolvedores lá de Recife, que se eu não me engano veio do Instituto César, para vir para São Paulo, para montar um estúdio aqui na Vila Madalena e desenvolver jogo aqui.
Só que qual que foi a bosta, né? Quando o cara da contabilidade tentava explicar pro francês como funcionavam as tributações no Brasil, cara, era briga de berro. Era briga de berro. Mas foi bom, porque depois que eles entraram em mobile, inclusive o Asphalt é deles, a Gameloft é gigantesca, né? Pô, o jogo que eu já dei dinheiro pra Gameloft é impressionante. E o que acontece, né? A grande diferença é que quando entrou, pô, todas as compras em game começou a ter, por mais que não seja carga tributária diretamente, eles tiveram que entrar do mesmo jeito que é hoje, então, mas... Rappi e iFood. 30% para Apple, 40%. Não era simples. Não, mas e era pior. Eu trabalhava numa empresa chamada SupportCom, que fazia portal de voz e dados da Claro. Eu era o coordenador de jogos e aplicativos do Claro Ideias, né? Tá. Então eu que subia as builds a gente fazia uma análise. Naquela época era uma bosta. Porque assim, cada jogo que você subia para vender, você tinha que subir tipo uma build diferente. Sim. Para cada aparelho. Ou seja, era tipo quase um software para cada aparelho. Sim. Assim como é fazer pra TV hoje em dia. E tinha 300, 500, 400 aparelhos na... E você precisa homologar. Pra TV, app pra TV, você tem que homologar com a Samsung para pelo menos 10 aparelhos, linhas de aparelhos diferentes. É terrível. É terrível. Até hoje é assim, gente. É terrível. Até hoje. Porque a TV, por exemplo, não tem sistema homologado, sistema unificado. Sim, assim, a não ser as que já tem o Android dentro, né? Isso, aí fica um pouco melhor. Só que a Sony TV e a que era da antiga... Acho que são os da LG, talvez. Não, LG não. Nem LG, nem Samsung. Puta, tem uma outra que virou a nova sempre Toshiba, a TNC, TLC. Esqueci o nome agora. Mas enfim. Eles conseguem importar, né? Não, era a época que não existia... Android, não existia Android e não existia o SDK da Apple, né? Nossa, Gil, eu falando contigo agora, cara, eu tô conseguindo entender de onde que vem tudo, sabe? Tipo, o cara de tecnologia. Exato. E você é aquele estereótipo oriental, né? Tá ligado? Tipo assim, tem cara de oriental, começou carreira técnica, tipo, dev... E assim, GameFi, jogador e agora a comunidade de games e migrou pra comunidade do nosso lado, tô adorando, velho. Faz sentido, sabe? As pecinhas parece um Lego que trouxe até aqui, muito legal. Não, sim. Eu acho que E é uma história engraçada, assim, que eu acho que nada disso é por acaso, né, Jorge? Não. Nada disso, não. Assim. Eu acho que todas as experiências que eu tive... Eu trabalhei em Lan House. A Lan House me levou a trabalhar na Level Up. A Level Up me levou a trabalhar na Claro. A Claro, na Claro não, na SupportCom, que era a prestadora de serviço da Claro. E aí eu fui estudar, né? E as duas transições que eu tive foi engraçado, porque foram duas transições que eu tive que parar para estudar. Aí eu estudei na ESPM, fazendo o curso do Gil Giardelli foi a primeira turma de inovação digital e redes sociais. Isso há 25 anos atrás, né? E... Nossa, isso faz tempo, né? Não, e detalhe da SPM que tem 2 professores que a gente já entrevistou aqui que dão aula lá. Ou de pós-curso especializado, o Fernando Souza dá aula lá. Sim. Que também é da confraria tal, que veio aqui, que é um dos recordistas de público nosso. Sim. Enfim, e tá fazendo sentido, tá encaixando no outro. Tá se encaixando. E assim, a segunda transição que eu tive foi agora recente, que foi durante a pandemia, onde você me perguntou, mas como que foi essa transição? Aconteceu quando você ouviu falar da blockchain pela primeira vez, né? Vamos dizer assim. Eu cheguei no momento que você viu, né? Eu palestro durante 15 anos, eu palestro o Brasil inteiro, tal, etc. Chegou um momento da minha vida que eu perguntei, cara, será que é só isso que eu falo na internet? É só sobre redes sociais? Porque o pessoal Eu trabalhei no Facebook também, né? Trabalhei no Facebook como palestrante especialista de conteúdo, 2014 e 2015, né? Então eu viajava pelo Brasil e eu palestrava em nome do Facebook nas feiras do empreendedor, tal. E por do Sebrae, provavelmente, também. Que Sebrae. Hoje o Sebrae é o pessoal com quem eu mais convivo, né? Inclusive, estou indo para Manaus, estou indo para falar com o pessoal do Sebrae. Né? Santa Catarina também, eu estou palestrando agora no Semana TD, etc. A gente vai embora. Basicamente, para resumir, então, você tem 2 principais trabalhos hoje, né? Tirando o de escritor, né? Vamos dizer assim. Sim. Que é o palestrante de um lado e o gestor de comunidade do outro, sendo que essa comunidade é totalmente voltada para blockchain Web3. Sim. E quanto do que você faz como palestrante das suas palestras envolve
de maneira geral, Web3 blockchain? Cara, Percentual, sei lá, 50% do que eu falo tem a ver com blockchain, sei lá. A Web3, assim, eu tô colocando sempre um pedacinho da Web3 em todas as palestras que eu tô dando. E aí eu vou dizer um pouco assim, ainda é muito difícil e ainda não tem muita procura sobre o tema Web3. Se você fala assim... Mas relaxa, já o Kotter lança o Marketing 6.0 e coloca aí no meio, né? Eu tenho um preconceito com o Kotter que eu vou te falar. Enfim, né? Mas daí vira mainstream, né? Não tá mainstream ainda. Então se você perguntar assim, se o pessoal procura, me contrata mais por palestras de Web3, não de forma alguma. A procura ainda é maior sobre redes sociais, onde é um tema que eu já trabalhei no Facebook, eu tenho um livro sobre redes sociais. É um tema ainda que já está consolidado. Acho que a Web3 Victor, ainda não está. Inclusive, ele foi para a China agora esse mês para palestrar lá sobre, de maneira geral, mídias sociais, porque a primeira empresa dele foi uma gestora de agenciamento de contas de YouTube, de influenciadores. Hoje tem mais de 500 influenciadores nessa empresa dele. Ele abriu quando ele tinha 20 anos, ele está com 36 agora. Então, ele foi palestrar lá na China sobre isso, ganhou inclusive prêmio lá. Então, é um tema que ainda está sendo muito discutido. Sim. E impressionante ser justamente na China, que é um país extremamente fechado, que tem um app que faz tudo. Mas tem toda uma razão para isso. Você sabe que o Brasil, ele é um país de vanguarda nas redes sociais. E somos, literalmente, o público mais ativo na maior parte delas. O mais ativo do YouTube, o mais ativo do Discord, por incrível que pareça. Sim. Somos o mais ativo, obviamente, do WhatsApp, não tenho que falar. Mais ativo do Instagram também. Só o Twitter que a gente não é. Sim. A equipe que Todos eles, só o Twitter que a gente não é. O que justifica isso, inclusive, assim, quando o pessoal decidiu montar a equipe de empreendedorismo no Facebook aqui no Brasil, né? Eu fiz parte da equipe de empreendedorismo, né? Não tinha nenhuma equipe de empreendedorismo no mundo, porque o pessoal analisou e falou, cara, o Brasil é um país que consegue ver que usa as redes sociais para vender. Mano, o brasileiro é foda. O brasileiro... Não, detalhe, tá? Num mercado que nunca auxiliou isso. Você vê, o YouTube nos Estados Unidos, o foco do YouTube lá é o affiliate marketing, que não existe aqui. Aqui a gente conhece o Hotmart lá, é esse o nome? Né? Que mesmo assim eles pagam como comissão, não como affiliate. Teve um lobby há 1 ano e meio atrás, foi liberado aqui. Agora você pode ter affiliate, tanto que o YouTube aqui no Brasil tem a possibilidade de vender produto, ou de ter produto que você autoriza lá para ser vendido. Tá? Agora já tem isso. Mas não é tanto quanto nos Estados Unidos. Lá a economia do YouTube gira em torno disso. Ads é uma das menores coisas em relação ao todo. E aqui no Brasil nunca nem teve. Então o brasileiro tem que se virar. Pô, a gente vende coisa pelo Tinder. Cara, você falou a palavra-chave que eu acho que assim, reflete o brasileiro. O brasileiro tem que se virar. Porque assim, se você pensar, o brasileiro é o povo mais hacker do mundo. Porque o cara... Hacker de vida, né? O cara tem que se virar com tudo. O jeitinho brasileiro. Pra fazer tudo. Jeitinho pra comer. Então, assim, eu não vou me surpreender se a gente disser que o brasileiro vai ser os primeiros a ter as aplicações mais malucas de Web3 no mundo. Não vou ficar surpreso. Não vou. Assim, até porque o nosso conhecimento técnico está dando luz de muita gente. Tirando os russos, que tecnicamente em desenvolvimento são melhores do que a gente, eu gosto de muita coisa que eu vejo aqui que eu não vejo em nenhum lugar. Por exemplo, conhecimento jurídico sobre blockchain. Nenhum país chega perto da gente. Sim. Olha os irmãos Paiva, o livro que eles fizeram. Cara, não existe isso no mundo. Sim. Eles, né? Eles e mais 40 pessoas. Não existe isso no mundo. Sim. Então a gente tem gente incrível. E ainda, a gente sendo um país grande, com muitos desenvolvedores e tal, é que ainda a gente está sem incentivo. Eu acho que isso que é foda, entendeu? Concordo 450%. Sem nenhum incentivo de órgãos públicos, de gestão pública. Tipo, a gente já é bom. Aí você vira e fala assim, pô, se a gente tivesse um pouquinho mais... Porque você pega assim, eu até brinco que assim, o brasileiro é foda por quê? Porque ele é um puta de um povo mal acostumado no sentido de ter muita abundância de recursos naturais. E o que acontece, né? Vou pegar um paralelo. Israel e Brasil. Que país é maior? Extensão territorial. O Brasil tem bilhão, é gigantesco. É um dos 10 maiores países do mundo. Aí você pega Israel que não tem extensão territorial. Os caras têm que exportar para conseguir dinheiro de algum lugar. O que os caras fazem? Coloca tudo aqui. Coloca tudo aqui. Empreendedorismo, tecnologia. Não, na época que eu trabalhei lá na Sportcom e a gente recebia aplicações de fora, cara,
sei lá, uns 50%, 40% eram aplicações desenvolvidas em Israel. Gente, o Waze vem por causa de Israel. Sim. O Waze, para quem não sabe disso, o Waze veio de uma ideia de uma empresa que queria... eles desenvolveram basicamente um mapeamento via geolocalização para vender para o governo israelense, especificamente para o exército especial deles, né? Como se fosse o BOP deles lá. Então a ideia era que eles pudessem saber onde é que está a localização de todos os outros soldados dentro de um batalhão num espaço pequeno. Só que, e deu super certo isso. Só que eles falaram, cara, vamos monetizar isso de uma outra maneira. Se a gente tirar a especificação do metro a metro do lugar e aumentar isso e usar os devices da maneira, surgiu o Waze daí. Sim. Isso é só um exemplo, tá? E foi um dos maiores leilões históricos do mundo das Big Techs. Que não sei se vocês se lembram. E até hoje o Google não chega aos pés do Waze. E a grande briga, esse foi um dos maiores leilões, que era o Google e o Facebook mandando o lance para o Waze para saber quem ia comprar. E no final das contas, o Google que arrematou, né? Ou foi, tem vários. Tem vários. O Google que arrematou. Tanto que o Maps até hoje entra como concorrente, né? Tem umas diferenças aí, entra como concorrente. Mas o ponto, ele não tem um grande... O Waze não tem um grande controlador que manda, nenhuma Big Tech que manda e... Bom, até onde eu me lembro, tá? Tem que ver recentemente. Mas enfim, o ponto é assim, o hub lá de startups, olha, eu queria muito visitar pessoalmente, porque eu tenho uma admiração pelo que eles fazem lá, é um absurdo, né? Fora que literalmente é fisicamente muito próximo. Você passa um mês lá em imersão, como se fosse o Vale do Silício deles, cara, é incrível. É incrível. Não que não tenham hubs bons aqui no Brasil, você tem Uberlândia, você tem em Porto Alegre, que inclusive um enorme de blockchain, onde está o pessoal da Cobogo também, enfim. Não que não tenha no Brasil, mas lá, cara, fora a sensação de comunidade que você tem, até por causa da comunidade judaica também, todo mundo se ajuda. Sim. Parece blockchain nesse sentido, né? Sim. Tipo assim, a galera tá se ajudando. Aí eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Assim, eu tô conhecendo o universo de Web3 de 2 anos para cá. Então, tipo, a minha transição... meio da pandemia. Durante a pandemia, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fiz um curso chamado Transformação Digital, Tecnologias e Aplicações no MIT. E aí, cara, 80% desse curso falava sobre blockchain. 80%. E quando eu saí do curso, eu falei, cara, tudo... Que raio é isso? Não, eu tava perplexo, porque basicamente eu saí de um curso que dizia que tudo que eu conheço como tecnologia vai deixar de existir. Então, assim, essa tecnologia, ela vai ter um momento, e não estou dizendo que vai... Tem muita gente que vai virar assim, o Juliano tá louco, né? Mas assim como há 20 anos atrás, um monte de gente virava e falava assim, ter um serviço de vídeo streaming em HD, em tempo real, era loucura. Se você falasse isso em 2003, 2004, era loucura. Você tinha uma Blockbuster a cada esquina, praticamente. Não, Blockbuster vai deixar de existir em muito pouco tempo, imagina. Não. Você tá mandando no mundo, tá vendendo Fini na Blockbuster agora. Você acha que a Blockbuster... Exato, cara. Aí você pega, só você fazer o paralelo. Você pega... A Netflix surgiu e saiu arregaçando. E aconteceu de uma hora para outra sem ninguém nem perceber. O Pix aconteceu completamente da mesma forma. Invisível. De repente já estava aí no mercado, ninguém ficou fazendo alarde. Eu arrisco dizer que todo o processo que a gente vai viver com a blockchain, ela vai ser muito parecida, porque... o mainstream e a grande massa não vai ficar perguntando qual que é a tecnologia por trás de tal coisa. Ela só quer saber se funciona ou não. Exatamente. Fim. Então, essa transformação, até o meu amigo Ney Neto, ele diz o seguinte, né? Tipo, a blockchain, ela vai atingir, né, os NFTs, as criptomoedas, tudo, elas vão atingir o seu ápice quando ninguém mais precisar explicar o que é NFT ou cripto. Por que isso é tão bom? Por que isso por que isso funciona para a sociedade? Quais são os benefícios? Né? A gente vai ter que parar de explicar isso. Eu concordo contigo. Eu vou dar, talvez pela última vez, esse exemplo que eu já comentei aqui umas 2, 3 vezes, mas é uma transição que eu acho muito gostosa de explicar, né? Que é Web 1, Web 2, Web 3 nós agora, né? A Web 1 veio diretamente para o mercado consumidor. Ela pensou, tipo, não, agora você vai ter acesso à informação, você, consumidor final. Sim. A Web 2, mesma coisa. Foi literalmente isso, até antes dos apps.
comunidade, comentário, reação, enfim, lá no começo era basicamente interação. Sim. Era sim, isso. Sim. Não estamos nem falando de comunidade. Depois vieram os apps que basicamente trouxeram isso a milhão. Sim. Ok, beleza. Essa é a primeira que está vindo, que não foi nada feita pro B2C. Nada. Ela tá vindo por causa da tecnologia. É por isso que as pessoas que mais entendem normalmente são pessoas... Exato. E assim, você tem pessoas gigantes, inclusive o Gary Vee da vida, que fala, a cada 100 coisas na blockchain que você vê sendo desenvolvidas, uma no máximo é B2C. É por isso que está demorando tanto. Tanto não, hein, pelo amor de Deus. Para mim vai ser mais rápido do que o Web 2. Mas por isso está demorando tanto para a galera entender realmente o que funciona. Só que o que eu acho é o seguinte: não vai ser necessário grandes fortunas nesse mercado, na parte de marketing, para explicar nada para ninguém, porque a gente vai ver as coisas simples migrando de uma maneira muito simples. Então, exemplo. Simples migrando de maneira simples foi boa, né? Enfim, vou dar um exemplo. Vamos lá. Você pode pegar os marcos da mudança da tecnologia, inclusive das webs, pela maneira como você faz login nas coisas, né? Então, quando você criava o cadastro lá no começão, você põe as suas informações lá, cadastrava uma senha de quantos dígitos você quisesse e acabou, sem criptossegurança nenhuma. Na Web 2, você já tinha uma base de dados compartilhada, antes mesmo de falar de LGPD, nada disso. Ok, você tinha senhas um pouco maiores, um pouco diferentes, você veio os apps, você começou a puxar senhas de organizadores e tal. Aí depois você começou a ter as validações de CAPTCHA, as pessoas nem sabem aquele negócio de onde é que tem um carro, onde que tem... Ninguém sabe, você está trabalhando literalmente para a polícia americana. Não sei se você sabe disso. Aquele negócio que você vai lá nas imagens... Para fazer semântica... É porque a polícia americana não tem poder computacional de poder fazer em tempo real. Por exemplo, eles têm que pegar um carro que está em perseguição, eles têm que achar onde é que está um carro. E eles não têm poder computacional para poder achar aquilo em tempo real. Então eles mandam isso em tempo real para um monte de gente tentando fazer CAPTCHA. E você, com o seu poder de processamento, com a sua cabeça, tá fazendo, dessa imagem, desse tamanho, só isso aqui é carro. Aí vai para o processamento deles, eles fazem checagem. Então você está trabalhando para o governo sem você saber. Enfim, é só o governo americano. É só um pequeno exemplo. O próximo que você vai pegar agora são... eu não sei quais são as minhas 15 palavras secretas, mas você não precisa saber. Sim. Todo o teu processo agora de cadastro vai estar na blockchain, como se fosse o cadastro único que deveria existir aqui no nosso governo. Uma vez lá, cara, você vai logar em qualquer site, fazer qualquer tipo de cadastro com um clique. Sim. Tu vai literalmente escanear um QR Code, já vai estar logado na carteira que você tem, você fez o cadastro automático em qualquer lugar. E aquilo vai entender muito melhor sobre você do que você vai imaginar, sem precisar vender a tua informação para absolutamente ninguém. Eu brinco que LGPD nem é mais necessário com a blockchain. Não cara, tem como você bateu falar numa tecla. De informação de ninguém se você está dentro da blockchain. Eu falo sobre isso há muito tempo e como é inútil, por exemplo, agora a gente está saindo com esse Ministério da Verdade, Comitê contra Fake News. Cara, isso é uma coisa brasileiro. Mas é uma besteira. Isso daí já tentaram fazer. Se eu não me engano, em 2012, 2011, a gente teve o governo norte-americano... O Trump tentou fazer lá. Os senadores estavam votando 2 projetos, que era o SOPA e o PIPA, que era o Stop Online Piracy Act e o Protect IP Act, que dizia o seguinte, né, você ia conseguir identificar qualquer pessoa que, sei lá, estivesse publicando ou estivesse pirateando, não sei o que e tal. Nessa época, aconteceu uma manifestação chamada Blackout da Internet, que tirou do ar, tipo, a Wikipedia, o Google, o YouTube, tirou todos os maiores sites da internet aderiram a essa manifestação, o que mudou a opinião dos senadores e eles votaram contra. Se lá atrás não tivesse acontecido isso, a liberdade que você conhece na internet, eu acredito muito que a internet precisa ser um ambiente livre, aberto e compartilhado. E todo tipo de forma de controle e regulação, ele tem que ser tratado com muito cuidado para não se tornar uma censura, um monopólio. Eu sou totalmente contra. Porque tipo de regulação. A liberdade é muito melhor. A liberdade isso coloca não você... que não tenha que ter controle da informação. Veja, a blockchain tem esse privilégio. Se você gerou uma imagem falsa, por exemplo... Exato! A gente vai falar sobre mas é que a gente entende. A gente entende isso. Aquilo foi gerado com hash na blockchain, porque a blockchain tem essa vantagem, gente. Você não precisa usar ela para ela estar em uso. A maneira como a blockchain trabalha com informações, com gestão de informações, com log de informações de uma maneira tão rápida e tão leve, qualquer imagem dessa que fosse gerada sobre o Papa com aquela roupa lá, sei lá o quê, e alguém publicasse, ele quisesse processar alguma coisa assim, dá para você ver a origem pela hash.
Tá resumindo. Então, assim, falar da desregulação ou da não regulamentação da internet não significa falar que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, eu sou liberal e libertário. Eu acho que tem que ter a responsabilização da pessoa física, sim. Só que a minha opinião é que você não faz isso pela regulação, porque daí você precisa de um órgão regulador. Você precisa de alguém observando tudo. Não é Big Brother que vai resolver o problema. Não, e tem um outro problema, que assim, a forma como isso é regulado, né? Hoje é discutido, por exemplo, discriminação algoritmo. O que para mim também é uma besteira. Por quê? Porque em si não é o algoritmo que faz, mas os dados que são alimentados do algoritmo. Exato. Então, se os eu dados quero que deixar chegam... a parte de ChatGPT, essas inteligência artificial, pro final para falar contigo, mas sim, hoje o que importa é o que você imputa. Exato. Não o que sai de lá. E aí tem dois pontos. Tipo assim, uma coisa é você falar do marco regulatório, ou mesmo esse Ministério da Verdade contra as Fake News, que diz o seguinte: quem é que diz o que é verdade ou o que é certo e errado? E esse é o ponto delicado. O Gentili tem frases ótimas sobre isso e tem sei lá, uma expressão americana que fala muito bem, que é virtue signaling, né? Ou a signalização da virtude. Basicamente, aquela pessoa que está do lado certo, ela pode falar o que ela bem entender sobre o que ela bem entender. Cara, então, eu tava escrevendo... exemplo, eu sou antirracismo, obviamente. Todo mundo deveria ser antirracismo, mas porque eu sou antirracismo, eu posso falar o que eu bem entender sobre tudo. Quando que isso aconteceu? Não, e tem um ponto que é interessante. Que, assim, eu apoio isso, portanto eu sou certo em tudo. É o teorema Felipe Neto. Sim. Eu tava escrevendo... Você se adapta a uma certa verdade que é popular ou que é, de fato, importante. Sim. E por causa disso, você virou o detentor da verdade suprema. Sim. Isso é um absurdo. Não, e ainda assim, existe a causa nobre e a causa não nobre. E isso é pior. Isso é pior. Porque, assim, e quem determinou, né? Qual que é qual, né? Exato. Por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que, sei lá, eu gosto da ideia do casamento hétero e do casamento na igreja. O outro lado nobre diz o seguinte: a partir da hora que você fala que você prefere o casamento hétero, você passa a ser um homofóbico. É ridículo isso. Tipo assim, automaticamente. Não é um negócio natural. Assim, automaticamente você vira e fala: não, agora você. Se você está falando isso, você está preservando a tradição. A tradição está errada. A tradição está errada. Você é conservador, ela não é então, nobre. Exato. Você vai para 15 caixinhas de ismos ali automáticas. E não aí tem vem nada a ver. Cultura de cancelamento, mano, na veia, cara. O cara te derruba, Cara, vamos aproveitar que a gente tá falando disso, então. Cabide, se você puder colocar aqui o livro do Sr. Kimura aqui no fundo. Cara, vamos aproveitar que a gente tá falando sobre isso, basicamente, mídia, repercussão, mídias sociais. Fala um pouco do teu livro, cara, que inclusive, gente, eu recebi uma dedicatória nesse livro. E eu tô muito afim de perguntar o que você escreveu na dedicatória, porque isso aqui é um hieroglifo. Se você quiser ler pra mim, porque, pelo amor de Deus, cara, que letra é essa? Que este livro marque uma amizade longa e próspera. Olha que amor de pessoa. Cara, fala um pouco do teu livro, qual foi a ideia, porque eu não sei quando que você escreveu ele. Então eu até ia perguntar, né, quanto do nosso mercado tem nele, quanto que tem de, sei lá, Web3, de marketing 5.0. Não, teve, assim, o meu livro, ele foi escrito 1 ou 2 anos depois de eu ter trabalhado no Facebook como palestrante especialista de conteúdo. E tem uma história engraçada, porque quando eu saí do Facebook, né, 1 ano depois, alguns meses depois, eu cheguei a receber cartas de advogados norte-americanos dizendo que eu era expressamente proibido dizer que eu fiz algum tipo de trabalho para o Facebook. E aí virou uma briga judicial gigantesca. Meu advogado... Cara, não sei te dizer. Não sei te dizer. Nem meu advogado também não sabe dizer tal. Tipo assim, se você procurar no... É como você falou, se você procurar no Google, você vai ver, tipo, todo o trabalho que eu fiz. Tem, tipo, uma centena de fotos. Vídeo, prova, escambau. Tipo assim, de eu palestrando... Não, porque você falou mal, você acabou de me dar o livro, então eu não li ainda. Não, cara, eu não falei mal, eu não falo mal em momento... Inclusive, o contrário, eu sou um dos maiores advogados de redes sociais. Eu falo, cara, as redes sociais é uma ferramenta de transformação social, sim. Com certeza. Sim. E eu defendo muitas vezes, até quando saiu um documentário que falava sobre o dilema do... E esse era outro
tema, que inclusive eu estava escrevendo um artigo sobre isso, que era justamente sobre como que a cultura do cancelamento e as redes sociais estão se tornando de esquerda e não é culpa do Mark Zuckerberg ou do algoritmo. Não é. E aí, tanto que a compra do Twitter pelo Elon Musk, na minha opinião, é um bom sinal. Sim. Ele escancarou pra caramba. Inclusive, recentemente ele deu uma entrevista falando que ele reativou contas de direita. Cara, eu tenho um exemplo muito bom disso, que envolve veganos. Ok, bora. A gente gosta de ser processado aqui. Veganos. Cara, vegano é o cara que posta um vídeo. Os veganos radicais, tá? Não todos os veganos. Veganos radicais. Vegano radical vira e posta um vídeo do animal sendo arrancado a pele vivo. Você já viu isso? Já. Arranca a pele vivo, bota boi no liquidificador, não sei o que e tal. Surreal, né? Aí o que acontece? Eles estão fazendo isso, eles estão postando isso para sensibilizar pessoas para a sua causa. Claro. Correto? Perfeito. As pessoas, elas se sensibilizam sim. Só que quando elas reportam o vídeo, elas estão achando que estão reportando os caras que fazem as maldades. E eles não estão achando que estão reportando o conteúdo, ou seja... Ou o criador de conteúdo, está prejudicando o criador, inclusive, que exato, que tem a intenção de sensibilizar. Ou seja, ele não está impulsionando... A causa está atuando contra a causa. Exato. Por quê? Porque o cara do feminismo aqui no Brasil, que tudo que fazem só prejudica. Eu sou o maior apoiador da causa feminista aqui e tudo que eu vejo aqui no Brasil, não tudo vai, mas muita coisa que eu vejo aqui, eu falo, meu Deus, só está prejudicando, cara, para... Você não sabe o que você está fazendo. Não, e esse é um exemplo muito bom de como que um conteúdo em si, ele é interpretado de diferentes maneiras. Sim. E as ferramentas disponíveis para nós, como você falou, né, até a parte da denúncia e tal, as pessoas não entendem como é que funciona. Não entendem. E aí fica pior, porque daí aí o cara vira e fala assim, peraí, então se você faz um vídeo falando sobre... a tradição do casamento hétero, né, e do patriarcado, sei lá, não sei o quê. Você automaticamente é contra o resto. É automaticamente contra o resto, só que a militância e as causas nobres, elas vão militar contra isso. Eles movimentam toda uma comunidade. Vão cancelar. Usam das ferramentas de autogestão, né, porque a ferramenta é autogestão. Não significa que alguém está chegando lá e falando, isso sim, não. É mesclado, é meio a meio. Então a ferramenta passa por uma ferramenta de autogestão e depois vai para alguém para, só em último caso. Porque você entende que são bilhões de conteúdos subindo na plataforma o tempo todo. Como você faz gestão disso tudo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É humanamente impossível. Os caras têm que pegar e regular uma regra. Eu falo bastante disso no livro, né? Tanto que assim, o livro secreto das redes sociais, ele é um livro que, cara, eu tive uns comentários ridículos, assim. Uma vez um cara virou e falou assim, você viu meu livro, não sei o que e tal. Aí ele virou e falou assim, não, mas não vale a pena escrever um livro sobre redes sociais porque ele é um livro... já tá batido. Já tá batido. Ou é temporal Ou é demais, temporal. Né? Só que o cara nem se deu ao trabalho de abrir o livro e ver que o livro não tem nenhuma screenshot. Ele não fala de nenhuma ferramenta e ele fala só de conceitos que são importantes, conceitos importantes para as redes sociais. E não rede social site, rede social plataforma. Não é a defesa de uma empresa, é entender o que é. De novo, né? Quando a gente fala de Web 1 para Web 2, se você não falar de redes sociais, você não entendeu o que é Web 2. Sim. Né? Porque a transformação não, natural a web como um todo. Exatamente. Porque eu acho assim, eu vi isso acontecendo no hackathon. Tipo assim, eu tava com outras pessoas no hackathon, tava participando do hackathon, vi outras pessoas no hackathon, só que as outras pessoas no hackathon e pessoas que estavam fazendo par comigo não sabia subir um arquivo no FTP. E, cara, é como se as pessoas ignorassem completamente a web 2 e 1. Sendo que a 1 durou, uma fração de segundos. Porque a gente considera que quando chegou a 2 é como se fosse
a divisão entre o Linux e a Windows, né? Porque o Linux era uma bosta de você usar. Mas todo mundo gostava mais do Linux, mas era uma bosta de se usar. Aí chegou um cara que falou, vou popularizar isso, e fez o Windows. E aí a tecnologia computacional, mano, mudou de uma hora para outra. A gente tá nesse momento, que aí eu vou te dizer, sim, a gente vai estar nesse momento em que a Web3 vai se dividir para dois lados, em que ainda vai ter os ativistas que vão lutar por uma Web3 completamente descentralizada, e tá distribuída. Tudo bem, que tenha tudo. Sim. Não, mas eu sou liberal. É pra ter tudo. Deixa Sim. a população escolher o que gostou mais. Sim. Deixa ter o Brave da vida, deixa ter uma rede social totalmente descentralizada via DAO. Vai ter também os Discords da vida, que eu sou extremamente apaixonado, que Sim. Não pode muita coisa e pode todo o resto. E tipo assim, cara, que bom. Quem tem que escolher é o público, é o consumidor, né? Não, é o usuário. Essa coisa da LGPD, e aí, assim, a LGPD é uma discussão completamente inútil. Totalmente. Completamente Totalmente inútil. inútil. É completamente inútil. E para pensar quanto dinheiro é gasto do nosso dinheiro aqui no Brasil para debater esse tipo de lei. Lembrando, não é que não é relevante, não é um tema que seja importante, mas tecnicamente... Tecnologicamente falando, é totalmente irrelevante. É inútil. É irrelevante. É inútil, porque você não tem como regular. Eu gostei de uma fala... Não, peraí. Seria o equivalente a gente estar pagando centenas de milhões de reais para os nossos... para o Poder Legislativo ficar debatendo sobre como que você deve armazenar a sua senha num papelzinho. É isso. Mas como assim? Eu faço isso online hoje. É tão irrelevante quanto esse exemplo estúpido que eu acabei de dar agora. Sim. A LGPD não tem nem que ser debatida mais. Porque na blockchain não existe compartilhamento de dado. Existe análise de perfil, um BI inteligentíssimo. A AI agora que vai começar, assim que integrar bem AI com blockchain, vai começar a analisar as informações de uma maneira muito mais rápida. Pô, a tua torradeira vai entender mais sobre a população do estado de São Paulo do que... Vai ser incrível. E ninguém vai precisar saber o nome de ninguém. Sim. E ninguém vai precisar mandar e-mail, push pra ninguém pra mandar comprar a próxima torradeira. Não precisa de nada disso. Sim. A compreensão do mercado é muito mais rápida, sem precisar falar sobre dados mais. Ou melhor, dados sensitivos. Né? Comportamento de consumo, padrão de consumo é uma coisa. Sim. Comportamento do consumidor e principalmente fluxo de compra, jornada de consumo é extremamente importante. Pô, essa é a minha especialização. Se eu te falei, eu sou administrador, eu sou especializado em comportamento do consumo e depois eu fiz marketing analítico. Tudo na mesma faculdade. Então, assim, eu entendo a importância de tudo isso aqui, mas para mim já faz muito tempo que é claro. Logo que eu comecei a aprender sobre blockchain, já em 2017, 2018, que eu aprendi mesmo, eu falei assim, era muito claro que o que a gente estava vendo de regulação, de ataque a fake news, eu falei, cara, mas por que isso é necessário se já tem uma tecnologia que, acima de tudo, em cibersegurança dá um cacete, Sim. e principalmente do outro lado, a capacidade de armazenagem, leitura de informação e inscrição de informação em livros públicos é tão fucking melhor e mais rápida. Sim. Eu não consegui entender. E é uma discussão que, assim, eu peguei casos, né, de, por exemplo, artistas que eram contra os NFTs. E aí... Ai, pai. Não, mas é normal porque o que acontece? Os artistas não entendem essa tecnologia. Eles associam NFT, e eu vi isso acontecendo, eles associam NFT com inteligência artificial generativa. O que mesmo uma coisa... que fosse, eu vejo muito, e agora é artista de maneira geral, tá? Veem NFT como a banalização da profissão deles. Seja o criador de música, por exemplo, e não tô falando nem de AI por enquanto. Seja como se fosse a banalização, qualquer coisa é arte agora. Não, peraí. Não eram vocês que até outro dia falavam que qualquer coisa é arte? Não vocês que defendiam que o cara podia vender um vazio por $20 mil? Porque a arte dele era o vazio, não tinha nada ali. Sim. Não é qualquer coisa que podia ser arte. A arte está no olho de quem compra. Eu concordo com isso. Mas então a arte digital não vale? Mas eu acho que o ponto principal nem é esse, Jorge. Que assim, o ponto principal é você tem agora uma ferramenta que atesta autenticidade ou autoridade. Quem foi o autor de tal coisa. Exato. E que isso não existia anteriormente. Basta você publicar qualquer regra da sua carteira. Todo o trabalho que falarem que é seu, qualquer lugar, falamos sobre isso na última... Só que esse é o ponto. Esse é o ponto que o artista precisa entender. Sim. Porque o artista, ele fala assim, muitas vezes, o que acontece, tá? A inteligência artificial generativa de design, ela consegue roubar a técnica e o estilo de um artista.
Ele consegue roubar. Só que qual que é a diferença entre a arte generativa que roubou o estilo de tal artista e o artista que fez tal arte? É quem originou o NFT. Exatamente. E não só isso, né? Quem fez antes? A AI sempre Exato. vai ser baseada numa base de dados. Ela nunca vai ser a precursora. Ela nunca vai inventar alguma E ela não coisa tem nova. contexto. Ela não tem contexto. Exato, Ela tem que não ser tem baseado em algo contexto. já feito. Eu peguei até o exemplo lá daquela artista Shakira, né? Ela fez uma música que era sobre a traição do marido dela. Você viu isso? Isso é contexto. Então você pega agora, você tem uma artista que tem uma música e a IA nunca vai ter contexto. Imagina a história por trás Exatamente. daquele artista. E mesmo que ela tivesse falado, AI, deixa eu te contar tudo isso aqui, faz uma música pra mim, ela ia pegar isso, levar pra um estúdio, pensar, pô, fez sentido, vamos mudar isso? Sim. E se eu mudasse o vocal disso? E se eu quisesse só... Tudo bem, usa como ferramenta. Seria o equivalente a você falar, não, eu só faço o texto, quando eu vou escrever um livro, só que eu só faço em máquina de escrever, eu não vou usar o computador, porque eu sou contra aquela ferramenta. Isso é ridículo. É. Você tem um teclado muito mais rápido. Sabe, tipo assim, é ridículo por base, por princípio. Sim. Eu não acho que os artistas têm que ter medo de AI de maneira nenhuma. Aliás, eu tenho um comentário que eu Inclusive, fiz. você viu que a Adobe lançou um software de inteligência artificial para designers. Cara, se a Adobe fez isso, cara, opa. Exatamente. E eu tô achando legal, porque assim, eu acho que essas profissões muito técnicas vão virar profissões extremamente estratégicas. Pensa no designer. Tá, o designer hoje ele tem que vender a hora dele. Vamos falar de designer mesmo, designer de produto, o cara que faz 3D, rigging de personagem de jogo. Ele tem que vender a hora dele. E aí, claro, quanto melhor ele é, mais caro é a hora dele. Mas ainda assim, é a hora. Se esse cara falar, eu não quero trabalhar esse mês, ele não vai ganhar esse mês. A não ser que ele tenha a royalty do que ele criou. Porque é a hora dele fazendo. Agora, ele pode ser mais estratégico. Ele pode literalmente codar uma ferramenta para fazer o que ele já Nossa, faz. E ser estratégico. O que vai diferenciar um bom artista, um bom designer de um mau designer, é a estratégia por trás do que ele faz e um briefing excelente. Quanto melhor ficar o briefing desse cara, Sim. pode ser para coisas dele ou para coisas de clientes dele, melhor vai ser o que ele vai gerar. E aí, claro, ele vai fazer twitch and twig, né? Ele vai mudar o que ele tá vendo ali para se adequar melhor. Mas vira estratégico. Isso é Sim. sensacional. Não, e aí, você tocou num ponto que me fez pensar agora sobre isso. Que é o seguinte, o conceito de você vender hora de serviço vai deixar de existir. Sim. Tem um Porque advogado você que falou, eu sou contra o direito 4.0, porque veja, quando eu era estagiário, eu precisava fazer aqueles contatos para poder aprender, para poder começar. Tal, Sim. mas pera um pouquinho. Ah, e ele também falava, não, a hora do advogado vai valer menos. Porque agora, tipo, você pode fazer mais coisa em menos tempo. Eu falei, não, é o oposto. É o oposto. Agora, um estagiário pode pegar 10 vezes mais trabalho. Porque a parte que ele fazia, que era só isso aqui, que te deixava com ansiedade, detestando o teu trabalho, com dor no corpo, com tendinite escambau, agora você tem uma AI pra fazer. Claro, você vai precisar ser foda na hora de revisão, você vai precisar saber o que falar pra esse AI, porque vai ter AI só pra lawyer, vai ter. Cara, Mas assim, você ganhou agora, você pode atender mais, você pode ganhar menos por hora para fazer o mesmo trabalho, Sim. mas a mesma hora você pode fazer muito mais coisa, portanto você no final ganha muito mais. Sim. O que você vai tirar é aquele cara que é técnico, operacional, que não quer se adaptar. não, e vamos O dizer ultra a especialista é uma verdade. coisa ultrapassada. O Atendente de cartório. Não, e o Esse vai se operacional já é uma coisa que tá morrendo Há muito tempo. há 100 anos, 200 anos, desde a primeira Revolução Industrial. Então, assim, pelo amor de Tradução Deus... juramentada. Me desculpe, doutor juramentada, não vai existir mais. Faça uma tradução e coloque um stamp que é registrado por qualquer tipo de governo na blockchain. Não precisa mais de tradutor juramentado. Sim. Então, se você pegar e falar assim, cara, a Revolução Industrial já está acontecendo há muito mais tempo do que a gente acha, não é agora que vai mudar isso. Então, assim, vai trocar emprego, vai mudar emprego. Sabe uma coisa que vai estar em falta? Pra Cadê caraca. o sindicato dos motoristas de charrete aí pra encher o saco? Mas tem- Você sabe, não faz sentido. Não, tem uma coisa que vai estar muito em falta, que é pensamento crítico. Ah, sim. Opa! Porra, aí você tocou no tema que... Tá bom, vamos mais uma. O brasileiro hoje, os brasileiros que mais ganham hoje são aqueles que resolvem problemas para as empresas ou problemas para as pessoas através das suas próprias empresas. Então, o core você tem que saber resolver problema. Sim. E o brasileiro é Sim, bom de achar sim, boas maneiras de resolver sim. problemas complicados. A gente adapta coisas de trás para cá. O Lehman adaptou o Walmart, entre outras coisas, né? Mas ele é muito bom disso. Dificilmente a gente cria um oceano azul, mas a gente pega alguma coisa que funciona mal aqui e faz, puta, uma maravilha, porque a gente é muito bom.
Isso vai ser o que vai ser mais necessário, porque a AI não consegue fazer sozinha. Se você não fala para a AI qual é o seu problema, ela não sabe resolver ele. A AI não toma decisão, a AI analisa. Eu tenho um parceiro meu que ele tem uma aba do ChatGPT, ele tem o Pro, já usa o 4 desde que lançou, em que ele fica com essa aba aberta o dia inteiro, porque ele fica fazendo perguntas para ensinar a AI sobre o problema dele. Porque se ele fechar a aba e abrir de novo, ela perde aquele histórico que já foi falado. Entra na base de conhecimento, mas não é diretamente relacionado. Ele tem que fazer pergunta tudo de novo. Sim. Então ele deixa aquilo aberto. Ele fala, eu não posso fechar essa aba de jeito nenhum, porque não tem memória ainda de pergunta e resposta. Então todo dia eu faço alguma pergunta diferente sobre o meu mercado para AI, para ir aprendendo mais sobre esse mercado. Sim. Cara, ontem eu fiz um curso rápido em como é que funciona a SAF e Lei Pelé para criar uma tokenização para 2, 3 times de futebol aqui. Incrível. E precisava cruzar isso com eSports. E a gente tem um escritório de advocacia que é especializado nisso. Você perguntou pro chat. Cara, eu perguntei muita coisa. Eu passei umas 2 horas lá, tipo assim, ensinando ele o que eu queria. E veio umas análises, inclusive com a parte de direito, falando cláusula tal. Que eu falei, se eu fosse pedir isso para um advogado, para o escritório que a gente tem, iam ser dias de estudo para poder vir um relatório, quanto que eles iam cobrar para poder fazer isso. Quanto tempo foi poupado e foi... Pois é. E eu ainda vou precisar do escritório. Por uns anos para fazer todos os contratos, tá? Então eu não substituiu eles. Sim. Só que eu obtive informação de maneira muito mais rápida. E aí foi especificamente... E acelerou o processo. Acelerou o processo, sim. Porque sem isso eu não ia conseguir chegar na reunião que eu tenho na semana que vem. Sim. Eu não ia conseguir chegar. O escritório não ia conseguir me ajudar rápido o suficiente. Ele, inclusive, inclui steps, ou, por exemplo, assim, se você pedir no ChatGPT para ele te dar um passo a passo de tal coisa, eventualmente ele vai virar e falar assim, mano, procura um advogado, procura... Só que até o cara se dá conta de que ele precisa de tal coisa, ele já ficou muito tempo perdendo tempo, assim, decidindo. O ChatGPT vai acelerar muita coisa. Eu acredito muito que, assim, dentro da parte de tecnologia, a gente não vai conseguir criar um freio para isso. Não. Existe quem adota primeiro e sai na frente, e essas pessoas acabam transformando até a sociedade, porque às vezes colocam soluções que causam impacto na sociedade inteira. E aí os caras saem na frente. Então, a discussão não é nem sobre adotar ou não adotar. Eu tenho essa postura, inclusive, porque tem gente que é completamente avesso à tecnologia. Sim. Uma vez me xingaram de tecnocrata nos comentários. Obrigado por elogio. Né? Cara, Ju, eu queria focar essa próxima parte aqui inteiro na confraria. Boa. Eu vou, antes de você... Eu queria falar pra galera o que é a confraria. Eu quis entrar na confraria por um bom tempo. Era difícil achar os administradores para poder te colocar lá dentro. Ele, pra mim, é o primeiro grupo que exemplifica, que mostra aquilo que eu falei aqui pra vocês já um zilhão de vezes, que a blockchain tá lá para se ajudar. Que você vai num evento e você tem 2 exchanges, uma na frente da outra, uma indicando o cliente para outra. E por trás disso tudo tem uma coisa que nós gamers conhecemos muito bem, que é a comunidade. Sim. Você sabe como é que o Discord funciona, como é que a GameFi estava ali, e o quão importante isso é. A pessoa, comunidade, pessoal, um monte de gente falando e acabou. Não. Vamos lá. Casimiro só existe por causa de comunidade. Ele decide o que ele vai fazer ao vivo, lá no Discord dele, lá o pessoal pede alguma coisa. Não, o criador de conteúdo só existe hoje, os melhores dele, por causa da comunidade. Gaulês, por causa de comunidade. Flowcast, tem o Flowcoin. Agora vamos falar da confraria. A confraria, pra mim, é a melhor e a primeira que fez bem feito. Uma comunidade, no caso, especificamente agora, eu vou falar do WhatsApp, que... Vou deixar você falar sobre o que vocês fazem, os eventos e tal, que funciona, que eles estão em todos os eventos, funciona super bem. E no final a gente faz o nosso anúncio aqui. Mas enfim, foi daí que eu conheci o Juliano, honestamente. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo lá, vocês outros admins, é primoroso. Por isso que eu falo que é um puta trampo mesmo, porque eu não sei se você já monetiza isso. Queria que você contasse pra galera de onde veio a ideia de fazer a confraria, se foi desse pensamento mesmo, como é que tem sido essa gestão e o que vocês têm feito. Até como propaganda mesmo, pra convencer a galera a se juntar a esse grupo. A confraria, ela não é uma ideia muito original. Na verdade, eu até conto um pouco... Só é bem feita. Eu tenho... eu palestrei no Mato Grosso um tempo atrás e tinha um negócio chamado CPMMT, que era a Confraria de Marketing... Confraria de Marketing do Mato Grosso. Isso, Confraria de Profissionais de Marketing do Mato Grosso. Existe até hoje. Tá? Eles me chamaram para palestrar lá. E eles juntaram 500 pessoas lá. E eu achei tudo isso incrível. E depois me chamaram para jantar e me contaram sobre como surgiu a CPMMT. E eles falando, cara, a gente começou
com jantares periódicos que aconteciam tal, a gente ia se reunindo e entrava um monte de concorrente, todo mundo era super aberto, só sentava para tomar um vinho, comer alguma coisa. Foi quando essa ideia agora, quando veio para a EB3, eu falei, cara, puta, essa ideia era muito boa, os caras chegaram até onde chegaram. O que eu quero fazer? Quero fazer a confraria que eles fizeram lá, só que para a Web3, começando com pequenos jantares. Então, o lema da confraria é comer, beber e se conectar. Bem simples. Sem muito tipo, não, mas explica. Mas tem que ser isso. Comer, beber e se conectar. A gente se reúne no mesmo lugar, no mesmo momento, todo mundo igual, todo mundo comendo, bebendo e trocando ideias sobre o Web3. E isso não está mais limitado só a São Paulo agora, né? Tem gente do Brasil inteiro. Não, a gente já está expandindo bastante, de uma maneira bem descentralizada. Isso é uma coisa que eu... não é que eu tenho que tomar muito cuidado, mas não no cuidado na questão de controle, mas no sentido de tanto de impulsionar, porque comunidade o que eu acredito que é uma comunidade? Não pode virar bagunça, né? Tem que ser uma coisa com objetivo. Tem que ser com objetivo, com valores. É curadoria, né? Curadoria. É organização e curadoria. E não só isso. É uma troca de valores constante. O que é uma comunidade? A comunidade é um ecossistema. Só que o que acontece? Se a pessoa que está fazendo parte da comunidade ela não vê benefícios ou não vê... Está mais sugando do que contribuindo, isso, ou o oposto. Né? Exato. Você causa uma barreira muito grande para as pessoas participarem. Vira aqueles grupos de, como é que fala? De anúncio da Shine. Né? Que não tem nada de errado com isso, tá? Que você tem um produtor de conteúdo que fala, não, tudo bem, eu sou reviewer de coisa de tecnologia. Ele faz esse grupo para poder dar lá com os links dele que ele ganha alguma coisinha. É Sim. super justo, mas não é um grupo, não é uma comunidade. Aquilo, aquilo é uma maneira de divulgar um trabalho e ele faz a curadoria dos produtos. Isso é uma coisa. Sim, mas sim. não é uma comunidade, é um grupo, não é uma comunidade. Não, e aí eu tô tomando muito cuidado agora com a confraria, porque eu brinco que a confraria é tipo Shrek. Shrek é um ogro e tem camadas. Eles brincam que é a cebola, né? É a cebola, né? Ela tem camadas. O que acontece? A confraria está juntando muita gente que é entusiasta da Web3, assim como pessoas que já estão no mercado. E está unindo os dois mundos. Cara, eu tive grupos de alunos de faculdade que vieram na confraria. Eu tive diretores de escolas e diretores de faculdades que foram na confraria. Por experiência própria. Vários influenciadores, diretores de empresas, investidores, o pessoal do MacHub já está indo lá agora direto. E, obviamente, agora, a partir de agora, né, a gente vai anunciar, mas o inverso vai ser verdadeiro também. Você conhece de tudo lá. E é uma coisa que eu falo do MacHub e que eu falo de vocês também. A parte mais legal é o seguinte, se você chega lá, no encontro da confraria, pode ser dentro de um evento que nem é deles, ou um evento deles, e fala assim, tipo, literalmente, você levanta a mãozinha pra cima, não que precise levantar a mão, mas é um modo de dizer, e fala, tem essa dúvida, como é que essa porra funciona? Cara, tem uma fila de gente pra poder conversar contigo, te dar a experiência, fala, pô, eu também tenho essa dúvida. A galera está lá pra compartilhar informação, pra fazer um networking bem feito, sim. E pra, de fato, disseminar conhecimento. Que é o objetivo de todo lugar que eu vou da blockchain. Né, o network aqui funciona. E vocês estão fazendo isso de uma maneira genial. E esse, assim, até se a gente olhar a ideia da cebola, basicamente aquele encontro, a gente está na primeira camada. A primeira camada, a camada mais externa. Então eu estou tomando muito cuidado de você começar a criar qualquer tipo de controle. Então eu estou meio que montando no paper da confraria, eu estou escrevendo sobre as células para que, por exemplo, tem um cara de Manaus que quer organizar em Manaus. A gente já teve confraria Feira de Santana, Salvador, Curitiba, já estava marcado Santarém, Belém. Belém. Santarém é Belém. Dos Campos. SBC, aqui em SBC, porque tem muita gente da blockchain lá também. Eu acho que provavelmente vai ter. Tem um evento que o pessoal tá me chamando para poder fazer. Eu quero levar vocês para lá também, porque tem muita gente. Não, então, aí você imagina que assim, são células. Tipo assim, quando você fala assim, eu até vou corrigir. Eu não sou o dono da confraria, eu sou o idealizador. Eu tô ali, na verdade, no meu papel de fomentador. Vocês são uns 4 admins, mais ou menos, né? São os 4 admins. Eu tenho... Inclusive o Fernando já veio aqui, vocês conhecem, foi um
o Fernando Souza, que eu chamo de professor, né? Que foi sensacional a entrevista com ele aqui, bateu o recorde aqui com vocês. O Lustosa também que também já veio aqui, foi um dos primeiros que veio aqui. E agora você... A Tina, tem a Tina. A Tina você não conheceu ainda, A Tina... A Tina e mais um lá que eu não conheço só. Né, e tem um pessoal que participou até do primeiro encontro, que eu queria resgatar. Tem um cara que ele não chegou a tokenizar a safra de vinho. Ele tem uma vinícola. Ele não tokenizou na parte tecnológica, mas ele fez uma espécie de ICO da safra de vinho dele. Esse projeto desse prontinho aqui. Não, já. cara, e é muito... Você precisa conhecer ele depois. O nome dele é Negrão. Ele é um cara que ele é do mercado de contabilidade, de economia, que ele fez uma coisa que ainda que é justamente o que vocês fazem, né? Que é justamente amarrar as duas pontas. Então, se alguém tem um projeto desse, então legal, a gente consegue amarrar com a tecnologia para fazer a tokenização da safra de vinho deles. Né? E ele já fez isso sem o token. Imagina quando tiver o token. E as NFTs Ele estava no primeiro encontro. Então, assim, ele é um cara... Quero conhecer, com certeza. Ele é um cara que... E a discussão na mesa... Sabe uma coisa que eu percebi, Jorge? Que é o seguinte, quanto menos pessoa vai no encontro, melhor é para conversar com as pessoas. Claro, se você tem 150 pessoas não é tão simples, tem que ir no one-on-one. Mas eu vou dizer uma coisa, teve uma coisa que eu percebi. Independentemente se as conversas que eu tive com o pessoal da confraria foram mais básicas ou mais avançadas, eu aprendi nos dois jeitos. Conversando com quem era muito iniciante e com quem era muito expert. Eu aprendi dos dois jeitos. Sim. Porque você tem o ponto de vista do cara leigo. Cada um vem de um... E não é leigo, às vezes o cara é um puta expert na área dele, ele só ainda não se adaptou para nossa tecnologia. Ele traz os inputs dele e você fica, caramba, você já quer ajudar a fazer umas... Não, tem uma confraria que teve uma menina, a Ana Gisele França, uma amiga minha. Ela fez o álbum de figurinhas dos ilustradores independentes, né? E, cara, ela tem contato com todos os maiores ilustradores do Brasil. Tava lá com a gente na confraria. Ela pode não saber, e aí o pessoal tava explicando para ela por que um NFT é tão bom para os artistas. Só que o desafio dela é muito grande. Por quê? Porque ela entendeu. E os 300 artistas? Os 300 artistas também, que já está com um projeto de smart contract que dá Sim, comissão royalty pro resto da vida também, em todas as vendas. Tem projetos muito legais para arte. Só que sabe, o desafio é grande, por quê? Porque é muito mais... Tem que ensinar. Cultural, é muito mais aquele primeiro passo. Porque o cara, a princípio, se você não tem a abordagem certa com esses caras, a primeira chance que ele tiver, ele vai refutar. Já tem uma barreira ali, né? Tem. Que é meio cultural. É total cultural. Não entende barreira cultural como uma coisa tipo assim, cultura tipo cultura nordestina versus cultura sulista. Não. É cultural do tipo assim, você aprendeu, você foi configurado dentro da tua profissão. Na sua vida inteira. Com algumas informações, com algumas verdades que viram verdades absolutas, só que elas não são verdades absolutas. Sim. Até as verdades absolutas, elas vão mudando com o tempo. Sim. Não é porque a gente está falando de NFT digital agora que a arte física vai morrer, muito pelo contrário. Ela só vai dar... Eu acho que a arte digital, ela... vou dar um exemplo, tá? O artista vai lá, faz uma obra com 10 exemplares. Só uma é física. A física também dá direito ao digital. As outras 9 são só digitais. As pessoas que não... Essa física vai custar uma fortuna, obviamente. Sim. As demais, só digitais, não vão custar tão caro. Mas veja, às vezes as pessoas que se interessaram não poderiam comprar física, tá muito caro. Vai comprar só a digital. É a porta de entrada para ele gostar daquele artista. Ele já tem a digital. Pode ter certeza que, possivelmente, se ele gostar, quando o cara fizer a próxima física, ele vai querer. Então, assim, a pessoa tem que entender que o inverso também é verdadeiro. Por quê? Só porque o Mercado Livre existiu, eu dou esse exemplo, né? As concessionárias achavam que o Mercado Livre era o maior concorrente deles. O Mercado Livre é o maior vendedor de carros desde, já faz 5 anos do mundo. Né? As concessionárias acharam que eles iam ser concorrente. Não, é o maior parceiro. Tem concessionária fechando loja física. Abrindo loja lá dentro. Sim, não dá para olhar para a tecnologia como teu concorrente. Você tem que usar ela do melhor jeito possível. Como a sua... não mudou. Sim. Ela já tirava a foto antes, já mandava por WhatsApp. Entendeu? Ou por outras ferramentas. Ela só usa também agora o Mercado Livre. Sim. E tá tudo bem. Não, e a confraria Web3, a gente vem... Esse é outro cuidado que eu tenho tomado com a confraria, né?
que a gente está abrindo os canais com bastante carinho, com os parceiros certos, na hora certa, para a gente também ir expandindo aos poucos, né? Então a gente vai ter um anúncio, a gente tem o WhatsApp, uma das ferramentas que está sendo importante é o próprio Meetup, né? Sim, que é uma ferramenta que no mundo tecnológico e no mundo de startup foi muito utilizado lá atrás, e é engraçado que assim, ainda uma parte das pessoas que chegam na confraria, por incrível que pareça, eles chegam aleatoriamente porque viram no destaque do Meetup. Jura? E eu aí suando para encontrar alguém que me colocasse para dentro. Mano, os caras chegam assim, boa parte das pessoas aleatórias que chegaram porque encontraram o encontro indicado pelo Meetup. Cara, vamos lá. Posso aproveitar agora pra gente Claro, fazer, pra gente bora. comentar? Então, eu sempre pergunto aqui, a gente sabe, principalmente nós que somos gamers, a gente sabe quanto que o Discord é importante para poder, enfim, gerar comunidade mesmo. O brasileiro é um dos maiores públicos do Discord e é sim, pelo menos na GameFi, o que mais interage por lá. O Discord tem sido por muito tempo também a ferramenta que produtores de conteúdo, youtubers, usam para poder falar ao vivo nos seus streams ou até para gerar comunidade, porque a galera mesmo vai postando um monte de coisa lá e ele baseia, vou criar um vídeo sobre isso. Muitas vezes baseado no que a comunidade está pedindo, né? E trazendo as pessoas aqui do nosso mercado, tá todo mundo muito no começo, né? Até os produtores de conteúdo, os influenciadores, muitos que vieram aqui. E a maior parte deles não tem, todos eles têm Discord, mas não tem um Discord de comunidade própria ainda, porque estão, como todo mundo, começando. Nosso mercado é de pequenos números, não é de grandes números ainda. Sim. Mas esses pequenos números são números muito engajados. A gente sempre fala, uma pessoa com 300 mil seguidores no Instagram, às vezes não consegue um patrocínio de 5K. Uma pessoa com 2 mil consegue no nosso mercado. Sim. Porque o engajamento não é de 1%, é de 30%, 40%. Né? Então eu falei com todos eles, vocês não têm Discord ainda, vamos juntar. Aí veio a seguinte ideia. Com a Coin Livre, a gente falou, como a gente quer levar essas oportunidades de investimento para as pessoas, e principalmente a oportunidade de poder falar sobre esse mercado. Quem é que fala sobre investimento com a XP hoje? Sabe, você teve o Explica Ana, dando aula barata, que foi sensacional, a Gabi Mosma, que fala sobre isso, são alguns canais que explicam muito bem sobre investimentos, mas já está pegando um público nichado ali. Não que o nosso não seja, mas ainda assim, quem é que vai falar do nosso mercado como um todo? Não é só a parte financeira. E aí, na Coin Livre, a gente teve a seguinte ideia, né? Vamos abrir uma comunidade no Discord, então, que a gente não ganha nada de dinheiro com aquilo, não tem nenhum tipo de receita, que você pode escolher o que tipo de conteúdo você quer ver, conversar com a galera, tirar dúvida. Nós, da própria Coin Livre, vamos ter horários lá para poder falar com vocês. E eu falei, por que a gente não chama o pessoal aqui do MetaCast, que veio aqui, para participar? Comecei a falar com a Carol Invest, com a Sata, falei com a própria Elo. Falei, gente, vocês vão migrando parte da comunidade de vocês, tem a nossa comunidade que vai estar lá dentro. Sim. E aí vocês vão conversando com o pessoal lá, quem sabe vocês têm ideias de novos vídeos, notícias, falei com a Rai, com todo mundo. E ele falou, não, tudo bem, pra gente é ótimo, a gente divulga, leva todo mundo lá pra dentro, um aproveita da comunidade do outro e começa a juntar. Sim. E aí eu falei, bom, então vamos fazer isso oficial. Já que a Coin Livre vai ter a sua comunidade, lá dentro, logo quando você entrar, agora que vocês vão ver esse vídeo, já está aberto, aqui tá no link. Você pode selecionar se você quer ouvir sobre investimentos e tal, ou se vocês vieram por causa do MetaCast. E o Discord ele tem esse sistema de subcomunidades dentro, que você pode escolher o que você está vendo, do que você vai participar. Pra você não ver coisa que você não quer, ou de chats que você não tem interesse. Você pode participar só de lives e coisa ao vivo, tirar dúvida. Enfim, marcar consultoria comigo, não importa. Tudo isso você pode fazer por lá. E tá aberto para todo mundo aproveitar. Então tivemos essa ideia, falei, eu tenho que, assim que conhecer o pessoal da Confraria, eu vou conversar com eles. E aí o Juliano tá aqui. Não é que a gente combinou isso para ser hoje, sim, mas para vocês que estão vendo esse vídeo, a gente já abriu a nossa comunidade, já teve o nosso evento no Mac Hub de inauguração. A Confraria está junto com a gente e eles são um dos canais de entrada para estar lá dentro. Dentro lá da Confraria, vocês vão ter acesso a tudo que a Confraria tem fora do Discord e lá também. Tudo que a gente tiver de interação vai estar aberto para vocês aumentarem seu XP lá dentro, ter alguns privilégios, sorteios, etc. Eu tô falando da minha parte, mas vou passar pro Juliano agora. Porque casou muito bem do nosso lado, eu queria muito que vocês estivessem para dentro. E eu entendi também que vocês também tinham a necessidade de ter um outro espaço para a comunidade com outras funcionalidades. Certo? Não, e para mim, eu venho dessa cultura de descentralização. Né? Eu já... desde 15 anos, quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre descentralização e distribuição, né, tipo rede centralizada, distribuída e descentralizada, foi em 2010, 2011. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, no curso lá da SPM. E então eu sou essa pessoa que eu sei que, por exemplo,
o Discord descentralizado, é muito difícil. Por que é tão difícil a gente fazer esse tipo de negócio, né? Eu entendo esse conceito. Eu entendo, tipo, pô, legal, a gente fazer a nossa casinha dentro do universo do Metacast só tem a somar. Uhum. Mas ainda existe a cultura mais tradicional que diz o seguinte: não, eu quero ter a minha casinha. E essa cultura é conflitante. Por quê? Porque isso é o que não permite que mais comunidades venham fazer negócio nessa casinha. E vamos lá, né, gente? Tem algumas vantagens aqui. Tem muita gente que é da GameFi que já está acostumada. Tem gente que observa alguns projetos, alguns tokens NFTs e acaba indo pro Telegram, porque lá tem algumas coisas melhores. Sim. Só que o Telegram não é um 20º do que é o Discord. O Discord é muito mais fácil e tem muito mais coisa lá. Então, para quem gosta do Telegram, pode ir também. Mas Jorge, eu até arrisco dizer que essas tecnologias, elas não são substitutíveis. Elas são complementares. Ninguém vai largar o WhatsApp por causa do Discord, né? Elas são complementares. Elas vão se complementar. Mas o ponto é, para quem está acostumado, para quem quer algo que o Telegram traz, que acha que o WhatsApp não tem, o Discord tem isso nesse aspecto muito melhor. Porque assim, você nunca vai... eu acho impossível isso, tá? Você nunca vai conseguir trazer uma pessoa que ela tem completa aversão ao Discord para dentro do Discord. Sim. Tá? Eu já tentei. É completamente diferente. Mas as tem pessoas uma vantagem, têm aversão. Ju, que eu acho que é o seguinte, de novo, o nosso público ele é engajado, ele quer trocar ideia. Se não fosse verdade, a conferência não existiria. Sim. Então a gente não está partindo de, eu sou um youtuber com 1 milhão de pessoas, agora abrir um novo lugar, vamos convencer para ir para lá. Não, a galera já quer se conectar. É só oferecer uma coisa diferente lá. Quem for membro aqui do canal tem muito benefício lá. Sim, aí você vai falar, cara, olha, gente, a gente conseguiu 2 ingressos pro Web Summit que acabou já desde o começo. A gente vai sortear eles para todo mundo que for da comunidade, da CoinLivre, Metacast, lá enfim, da confraria lá, para todo mundo que estiver lá dentro. Não, mais um motivo para você ir para lá. E a gente tem que tentar desobstruir esse fluxo, né? Sim, porque sim. O difícil é quando você começa a obstruir esses fluxos todos, tá? Sim. Então, tipo assim, como que a gente faz uma plataforma que ela é território neutro para que todo mundo consiga participar, inclusive, como você falou, concorrentes entre si. Aliás, eu acho a palavra concorrente horrível. Eu também acho. Tipo assim, eu também acho. Aqui é tudo parceiro. É uma palavra... A própria CoinLivre não tem concorrente, a gente cara, tem é uma palavra que reflete uma visão provinciana de maior parte dos gestores. Então, assim, não existe... Cara, a gente tá num país com mais de 220 milhões de habitantes. São Paulo tem o quê? Mais de 20 milhões de empresa. Cara, olha essa casa de milhões. Não faz sentido, né? Então, a gente tem que desobstruir esse fluxo num ponto que a gente consegue virar e falar assim, não é só as pessoas... Como que a gente vem a gente traz... Não sempre que NFT, token tem que ter utilidade. Sim. Até a criação da comunidade também tem que ter. Por exemplo, queremos fazer um meet digital da confraria. Sim. Como é que você vai fazer? Discord tão fácil, tão rápido, cabe uma porrada de gente, pode dividir, você pode colocar quem fala, quem não fala, tão mais fácil. Quando não pudesse ser presencial, estamos num evento, no breakout, com o nosso espaço, queremos botar isso ao vivo para todo mundo ver. Discord, tão fácil, tão rápido. Queremos fazer auto XP para ver quem está participando mais da comunidade para poder dar alguns tipos de privilégio, de benefício. Discord é bom. Eu não tô fazendo propaganda do Discord aqui, eu tô falando assim, existem motivos reais para você não ficar numa plataforma única. Para você falar o tempo inteiro, automação, sistema de personalização, cargos, permissão, sistemas de permissão. Cara, é incrível. É incrível. Vamos supor que o Juliano quisesse fazer um evento aqui em São Paulo, um jantar aqui, novo, num formato novo, porque agora a comunidade inteira não tem mais 300 pessoas, tem 3 mil. Ele quer saber qual que é o principal formato. Tipo, literalmente, se ele quisesse fazer... Bota um bot rapidinho lá, um bot de estação de informação. Ele quisesse falar assim, eu quero entender se o pessoal prefere restaurante, jantar, almoço e tal. Ele pode colocar a palavra-chave nesse bot, ele vai puxar todas as vezes que alguém mencionou isso, naquele histórico de conversa. Ele pode filtrar isso por nível de relevância do usuário e ter uma resposta quase... Parece uma AI funcionando. Aliás, já tem integração de AI para dentro do Discord. Então, assim, isso você não consegue produzir através do WhatsApp. E, George, eu vou te falar que tem uma palavra-chave no meio dessa brincadeira toda, que foi, inclusive, o meu amigo Derek Nina, que falou, que ele diz o seguinte, ele me contou sobre
o projeto de onboarding que estão realizando no Ethereum, acho que no Equador, não lembro em que país que era. E o processo de onboarding é a palavra-chave da comunidade. Por quê? Porque só com o onboarding as pessoas sabem como participar no WhatsApp, no Telegram, no Discord, no Meetup, como que elas fazem para organizar os próprios, quais são os NFTs utilitários, a gente usa o POAP e não sei o quê. Então, só através do onboarding, e onboarding eu acho que é a palavra mestra da comunidade, a gente consegue. A gente ainda não está fazendo esse onboarding, porque esse onboarding ele vai sinalizar a transição da primeira camada para a segunda camada. Verdade, é que eu acho que para chegar nesse momento você precisa de produção de inteligência. Sim. E mais uma vez, por isso que eu gosto do Discord, porque lá você pode produzir inteligência, inteligência. Por exemplo, a gente usar o MetaMask, hoje já tem alguns bots e até algumas integrações da MetaMask com o Discord já. Tem já. E aí como que você vai explicar cargos de permissionamento, né, permissão, usando o MetaMask, sendo que na primeira camada 90% das pessoas não tem MetaMask. Não tem. E talvez ou não sabe, tá, vamos lá. Não tem que ter, ou nem sabe como usar, não sabe nem o que é uma hash, nunca comprou uma criptomoeda. Cara, é mais de 90%. Juliano, infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria usar esses últimos minutos, cara, você e a câmera, para você fazer o teu jabá, falar do teu livro, curso que vende curso, @, enfim, você, a câmera, e aí tudo que você falar depois passa pra gente que a gente coloca aqui na descrição. Pode ser? Beleza. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo espaço, pelo tempo de vocês. Meu nome é Juliano Kimura. Vocês podem me encontrar facinho no Instagram, no Facebook. Eu tenho o Linktree aqui. O Linktree ele tem todos os links. Eu escrevo muitos artigos falando sobre o mercado, algumas notícias, tal. Inclusive eu falei sobre o que é o Soulbound NFT, o Soulbound Token. E um pouco sobre o RC 4337, expressando um pouco das minhas opiniões, tentando conectar isso com o mundo Web 2. Então, assim, pessoal, eu não sou nativo Web 3, mas eu sou nativo Web. Usem a minha experiência, usem a minha expertise para poder acessar um pouco mais desse mercado mais tradicional, desse universo que eu estou visitando, né? Então, eu estou usando tudo que eu estou fazendo pelo Brasil inteiro. Eu quero poder conectar com o mundo Web 3. Bom, galerinha, é isso. Lembrando que o Juliano também, obviamente, vai estar dentro da comunidade do Discord, não só como administrador de toda a parte, manda-chuva de toda a parte da confraria lá dentro, mas como pessoa, como um profissional, que assim como nós vai poder estar lá para poder tirar dúvidas e tal. Eu não sou louco de prometer horas do tempo dele, mas o ponto é a comunidade é para isso. Eu vou ter horas minhas para vocês também, espero que ele tenha também. Que esse seja o anúncio oficial da nossa parceria, vocês vão ter muita notícia nova chegando para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela Coin Livre, pelo esse patrocínio Master e por mais uma vez participar dessas ideias que a gente tem aqui junto. E é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo episódio. Não esquece de curtir, compartilhar, marcar os amigos. Se puder, se inscreve que a gente já tá com o programa de membros abertos. Enfim, é isso. Acho que fechamos por hoje. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tamo junto.